Imagine entrar numa eleição carregando quase metade do eleitorado dizendo uma frase dura, direta e difícil de contornar. Nesse eu não voto de jeito nenhum. Esse é o cenário para Fernando Haddad e Lula em São Paulo. Mas a pergunta que precisa ser feita agora é: isso é apenas uma fotografia momentânea da corrida em São Paulo, ou é um sinal de um problema muito maior para o campo político de Lula? Porque São Paulo não é um estado qualquer. São Paulo é o maior colégio eleitoral do Brasil. É vitrine econômica, política e simbólica. Quem vence em São Paulo ganha mais do que um governo estadual. Ganha musculatura, palanque, narrativa e influência nacional. Fica aqui no vídeo, que você vai entender o tamanho desse problema para o PT. Aí a gente tem um outro recorte. O levantamento mostrou o índice de rejeição dos pré-candidatos ao governo. Haddad é rejeitado por 48,8% dos eleitores, as pessoas que foram ouvidas. Por outro lado, Tarcísio tem uma rejeição de 27,1%, 4,5% não rejeitam nenhum. Já 19,6% não souberam ou então preferiram não opinar. Mas antes, eu queria também comentar sobre a rejeição. Você viu a rejeição de Haddad, né, Mônica? Bem alta ainda, né? Bem alta, e a rejeição é muito importante, porque aqui no Brasil muito se faz um voto de vou votar em alguém que eu não gosto porque eu gosto menos ainda do outro. Então a rejeição às vezes é mais importante do que o alinhamento. A pessoa gosta, gosto de um, de outro, mas não importa. Eu voto em qualquer um para tirar aquele lá que eu realmente detesto. A rejeição é um fator importantíssimo na escolha do eleitor brasileiro, e essas pesquisas revelam o que todo mundo já sabia, que esses nomes que têm uma rejeição muito alta têm cada vez menos chance de serem eleitos. Mano, e não tem uma estratégia para diminuir essa rejeição, né? Pois é, Márcia, até porque é uma rejeição que não é apenas do Haddad pessoa física. É uma rejeição ao PT e, portanto, ao programa de governo, à forma petista de ver o mundo, que é bastante conhecida. E aí é muito difícil conseguir diminuir essa rejeição por parte do eleitor do estado de São Paulo. Seria necessário o PT fazer uma reforma, um rebranding, né, de visão de mundo, de propostas, de conseguir dialogar com o eleitor que deseja, por exemplo, empreender e que não consegue, muitas vezes, enxergar no PT um conjunto de propostas e visões de mundo que dialogue com as suas necessidades e anseios. O PT acaba tendo uma visão de um programa partidário que está muito datado ali nos anos 80, 90 e não se modernizou, até em função da manutenção da liderança do presidente Lula. Então, o grande desafio do PT, na prática, se desejar ter uma rejeição menor, será fazer uma espécie de refundação. O que será o partido após a aposentadoria do presidente Lula? Certamente haverá aí uma grande crise de identidade no PT, e superar essa rejeição, na minha avaliação, é algo muito mais profundo do que simplesmente uma moderação de discurso ou a contratação de um marqueteiro às vésperas da eleição. É uma rejeição que é de programa de governo, é uma rejeição de visão de país. No fim, essa pesquisa é um recado. Para Haddad, o recado é: não basta ter apoio de Lula, não basta ter estrutura, não basta ter história. É preciso vencer a rejeição, porque eleição se vence nas urnas. Mas antes das urnas, se vence, ou se perde, na percepção pública. Se você achou importante essa análise, deixe seu like, inscreva-se no canal Carta Política e compartilhe este vídeo com alguém que acompanha a política brasileira de perto. Até o próximo vídeo.